E aí, pessoal, hoje a gente começa um assunto novo. Entramos aí na nossa segunda apostila. Então hoje o conteúdo que eu vou falar para vocês aqui na videoaula é um conteúdo que a maioria de vocês já estudou comigo no ano passado. Eu imagino que vocês lembrem, que vai ser um assunto sobre as tabelas periódicas. Então a gente, nesse começo de apostila aí, vai gastar um tempo relembrando aí, para quem não teve aula comigo, reaprendendo tudo que vocês precisam sobre tabela periódica. Por isso que aqui a gente está falando de páginas 5 a 8. Mudamos a apostila, tá certo? Então, tabela periódica dos elementos. Essa coisinha linda e incrível aqui, que acaba sendo um material consultivo e de bastante utilidade para a gente que estuda química. Tá? A origem da tabela periódica, sim, ela é uma construção que surgiu de ideias de várias pessoas, mas que se concluiu com Mendeleev, né? Na verdade, se concluiu no Moseley, em 1913, mas em 1869, o Mendeleev ele fez uma organização dos elementos numa tabela, que seria a tabela periódica, e ele organizou esses elementos em relação ao número de massa de cada um deles, né? E o mais louco é que o Mendeleev ele foi tão preciso que ele conseguiu deixar espaços vazios na tabela dele, porque ele previu elementos que seriam descobertos ainda, elementos que não haviam sido descobertos até então. Mesmo sendo Moseley um cara que revolucionou e fez a tabela periódica nos moldes que a gente conhece hoje, o título de pai da tabela periódica é dado a Mendeleev. Tá? O nome inteiro dele é qualquer coisa, Dmitry Mendeleev, porque ele era russo e tudo mais. Russo mesmo. Mas de Mendeleev para Moseley, qual foi o grande boom, né? A grande mudança que fez com que a tabela se concretizasse em 1913? Bem, eu comentei com vocês agora mesmo que Mendeleev organizou os elementos por número de massa. E esse foi o erro dele e dos antecessores dele, porque uma galera já tentou antes organizar os elementos químicos em ordem crescente de número de massa. E essa foi a falha deles. Moseley percebeu que pelo número atômico, ou seja, em ordem crescente de número de prótons, ele conseguiu organizar uma tabela mais precisa, uma tabela mais correta. E é por isso que a gente chega hoje na tabela periódica que a gente tem. Então, em 1913, Moseley trouxe para a gente o firmamento de que a tabela periódica estaria sendo organizada em ordem crescente de número atômico, ou seja, número de prótons. Tá? Ou seja, quando a gente olha a ordem da tabela periódica, ou seja, né, espero que vocês consigam enxergar, da minha direita às suas esquerdas para cá, da minha direita para a minha esquerda, no caso de vocês, da esquerda de vocês para a direita de vocês, vocês têm uma ordem crescente da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, o hidrogênio tem um próton, o hélio tem 2, o lítio tem 3, o berílio tem 4 e assim por diante, até a gente conseguir preencher aí toda a tabela periódica. Tá? Moseley foi o cara que idealizou essa organização em número atômico, em número de prótons. Tá? Mas bem, tabela periódica. Agora que a gente entendeu um pouquinho a história da tabela periódica, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem sobre a história de todos os cientistas assim que tiveram um certo destaque no desenvolvimento da tabela periódica. Pesquisem sobre Shankan-Toys, pesquisem sobre Newlands, parafuso telúrico. Tem uma galera aí que se esforçou bastante, e é bem interessante, são curiosidades bem legais de serem lidas. Tá? Mas Mendeleev é o pai, Moseley concretizou. Tá. Primeiras impressões sobre tabela periódica. De cara, você olha a tabela periódica, a primeira coisa que você enxerga é um punhado de quadradinhos organizados em colunas, que são as linhas verticais,
e as linhas horizontais, né, que são os períodos, né? Então são colunas que são grupos e períodos que são nas horizontais. Então você olha para a tabela periódica, de cara vocês já veem 7 linhas horizontais e 18 linhas verticais. Tá? Ah, Lelis, mas tem 2 linhas aqui, ó, embaixo que não contam, que são os lantanoides e os actinoides. Bem, esses caras contam também. Ah, mas por que eles estão fora do meião todo, da bagunça toda? Na verdade, é por estética da tabela periódica, né? Se eles, na verdade, eles localizam bem no meinho ali. É como se eu dividisse a tabela periódica no meio e encaixasse essas 2 linhas. Então, meio que eles foram retirados e divididos em essas 2 linhas separadas dos 18 grupos, justamente por estética, para manter a tabela periódica compacta e mais fácil de ser visível, tá certo? Então a gente tem aí organização em número crescente, em ordem crescente de número atômico, tá? E foi isso que deu início à nossa ideia de 7 linhas horizontais e 18 linhas verticais. Bem, as 7 linhas verticais a gente chama de períodos, ou seja, cada uma dessas linhas chamamos de período. E esses períodos são bem diferentes uns dos outros, né? Se vocês olharem o primeiro período, ele é bem curtinho. O primeiro período ele tem só 2 elementos. O segundo período já aumenta um pouquinho, já tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E assim por diante, até chegar ali, a partir do quarto período, todos os elementos ocupam todas as 18 linhas verticais. Tá? Então, bem, esses períodos, né, eles não estão aí à toa, eles não são feitos dessa forma à toa. Esses períodos, eles conseguem mostrar pra gente, eles indicam pra gente o número de camadas que cada um desses átomos tem. O que isso quer dizer, então? Os elementos que estão no primeiro período, na primeira linha, têm uma camada, ou seja, a camada K. Os elementos da segunda linha, que é o segundo período, têm 2 camadas, a camada K e L. A 3, K, L e M, 3 camadas. O quarto período, 4 camadas, K, L, M, N. E assim por diante até aqui, ou seja, K, KL, KLM, KLMN, KLMNO, KLMNOPQ, KLMNO... Ih, perdi a conta, mas vocês entenderam, né? Ou seja, cada um desses períodos indica a quantidade de camadas que os nossos elementos têm. Tá? Então a primeira observação é sobre os períodos. O número do período vai indicar o número de camadas que aquele átomo tem, que a eletrosfera daquele átomo tem. Bem, antes de falar das linhas verticais, que são os grupos, é extremamente importante entender que a tabela periódica, além de ser dividida em 7 linhas horizontais e 18 linhas verticais, que são os períodos e grupos, ela também é dividida em 2 grandes grupos. Os elementos que a gente chama de representativos e os elementos que a gente chama de transitivos, ou seja, elementos representativos e elementos em transição. Os elementos representativos, eles possuem a letra A no número de cada coluna. Então, existe a coluna 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e assim por diante. Tá? Esses elementos chamamos de representativos, certo? Já os elementos que têm o B, eles são os elementos em transição. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar somente dos representativos, tá? E ambos eles estão inclusos nos números que vão de 1 a 18. Não significa que existem 18 colunas para A e 18 colunas para B. Não. A disposição vai ficar melhor explicada assim que eu também falar sobre os elementos B, os elementos em transição. Mas por enquanto a gente vai falar somente dos elementos representativos, tá? Sobre as linhas verticais, que são os grupos, esses grupos eles representam na tabela periódica características que são muito parecidas entre todos os elementos. Isso acontece não é à toa, porque
elementos que possuem a mesma quantidade de elétrons, no que a gente chama de camada de valência, possuem características parecidas. Ou seja, todos os elementos que estão distribuídos nos grupos possuem exatamente os mesmos números de elétrons nas camadas de valência. Por isso eles possuem características parecidas. Ou seja, os grupos eles indicam o número de elétrons na camada de valência de cada um dos átomos pertencentes a ele. Então, os elementos do grupo 1 possuem um elétron na camada de valência. Os elementos presentes no grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. E assim por diante. Tá? E devido a isso, eles possuem propriedades químicas parecidas. Tá bom? Bem, além de falar das linhas horizontais, das linhas verticais, dos períodos e grupos, da grande divisão entre representativos e elementos em transição, e de que as colunas vão de 1 a 18 dentro desses dois grupos, é legal explicar para vocês o que como fazer a leitura de cada um dos símbolos que está nessa tabela periódica. Tá? Então eu fiz uma versão ampliada aqui do quadradinho do Mendeleev, que é um dos elementos que está lá na tabela periódica, o elemento de número 101. Tá? Bem, dentro do quadradinho, você tem aí uma certa quantidade bem grande de informações e é extremamente importante que vocês entendam como essas informações devem ser lidas por vocês. Então, pegando o quadradinho aqui do Mendeleev, bem no meio dele, grande, o mais visível de tudo, você tem as letras que são o símbolo desse elemento. Então, o símbolo, eu já devo ter falado isso para vocês em algum outro vídeo, como esse símbolo é escolhido depende assim de várias coisas, mas obviamente a gente está falando de algo perto do nome dele. Então, o caso do Mendeleev, ele tem o símbolo de MD. Ah, professor, mas o ouro ele tem o símbolo AU. O que AU tem a ver com ouro? Bem, alguns dos elementos químicos possuem as letras do seu nome em latim. Então, aurum é ouro em latim. Então, você tem aí que a letra, o símbolo do ouro é AU. Mas nesse caso aqui do Mendeleev, é uma homenagem singela ao pai da tabela periódica. Então, o Mendeleev é o elemento que tem esse nome em homenagem ao Mendeleev, que foi o cara que idealizou aí, que é o pai da tabela periódica. Tá? Então, bem no meio a gente tem o símbolo. Acima desse símbolo, o número que vocês já conhecem, o número de massa. Tá? Ou seja, a soma de prótons e nêutrons desse átomo. O número que está abaixo desse símbolo é o número de prótons, ou seja, o número atômico desse elemento também. Aqui do lado esquerdo, tá, do símbolo, vocês vão ter 3 figurinhas aí que podem indicar o estado físico desse elemento na natureza. O Mendeleev, por exemplo, tem um símbolo de um cubo aqui que mostra que ele é sólido à temperatura ambiente. Ele é encontrado sólido na natureza. Do outro lado, do lado direito, você tem aí o número de quantos elétrons tem em cada uma das camadas desse elemento. Tá? Então, Mendeleev, ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 18 na terceira, 32 na quarta e assim por diante. E por último, mas não menos importante, aqui embaixo você tem 2 símbolos que podem aparecer. Um círculo vazio com uma cruz que mostra que esse elemento ele é artificial, ou seja, ele foi produzido em laboratório. E do lado você tem o símbolo que é um símbolo bastante conhecido, que pode indicar a radiação. Tá certo? Então hoje a gente viu um pouquinho de onde vem a tabela periódica, o que são as 7 linhas e as 18 colunas. Tá? A gente viu que os elementos são divididos em 2 grandes grupos, que são os representativos dos elementos em transição. As colunas vão de 1 a 18, ou seja, a numeração das colunas vão de 1 a 18. E além disso, também vimos como fazer a leitura de tudo que está dentro de cada quadradinho na tabela periódica. Certo, pessoal? Até a próxima!